Bom dia, segunda-feira, 7 horas, dia de live sobre diabetes. E hoje eu vou falar sobre as crenças que causam a diabetes, que fazem a gente ficar dentro de uma diabetes. E eu posso falar disso com muita autoridade, porque eu sou uma pessoa de família diabética que estou sempre lutando, assim, no sentido de estou me autocurando da minha própria glicemia. E acredito realmente que a diabetes é só um estado de escolha de vida. A gente pode fazer diferente e a gente não precisa desenvolver a diabetes. E isso é muito importante porque eu escolhi essa enfermidade porque a diabetes está por trás de todas as outras enfermidades. Porque é igual respirar. Se a gente não respira bem, o nosso corpo não fica bem. E a glicemia, ela é apenas um estado assim de pessoa que está precisando fazer um esforço muito grande para sobreviver diante de situações que ela entende como difíceis, como quase impossíveis de suportar. Então, quem está desenvolvendo uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia, uma resistência à insulina, depende, às vezes temos diagnósticos diferentes, e se a pessoa está desenvolvendo isso e está descontrolada e quer sair desse padrão, quer não ficar na medicação, tem esse caminho que é muito mais simples. Não digo que é um caminho mais fácil, não, porque não existem caminhos fáceis, porque o ser humano não nasceu para ter vida fácil. Nós fomos criados por Deus para sermos pessoas saudáveis, pessoas felizes, mas assumir o nosso compromisso de seres humanos que viemos para transformar, para tornar o mundo um lugar mais bonito. E se a gente quer uma vida fácil, uma vida apenas no sentido de não nos esforçarmos, de não nos superarmos, a gente não está dentro daquilo que Deus nos criou, né? Porque ontem foi o dia da Páscoa, por exemplo, a gente viu quanto Cristo mesmo, o Filho de Deus, teve medo, ele temeu, ele na hora do martírio todo, ele sentiu que Deus abandonou. E nós, diabéticos, temos essa sensação de estarmos abandonados, né? Então, nós estamos muito mais perto daquilo que Cristo também viveu quando a gente está desenvolvendo uma diabetes. Bom dia, Elisa. Bom dia também quem vai assistir depois, sempre bem-vindos, né? Nesse horário de manhã cedo nem todo mundo consegue estar presente, né? Então, quem está desenvolvendo uma diabetes e quer sair disso, tem um caminho simples, não é um caminho difícil. É um caminho possível, eu estou trilhando e tantos outros terapeutas também, digo terapeutas porque são as pessoas que convivem mais comigo, né? Mas pessoas normais que estão se curando da própria diabetes. E eu tenho um grupo que tem pessoas que estão numa comunidade junto comigo, e ali a gente está fazendo trocas, gratuito. Quem quiser participar desse grupo pode entrar só entrar pelo link da bio. Ali volta e meia a gente posta coisas assim, cada um põe seus testemunhos, se você que está melhorando e está saindo da própria medicação. Porque parar de tomar remédio quando o corpo precisa não é a primeira solução. Primeiro precisa dar para o corpo aquilo que ele precisa, né? Então, se você tem uma diabetes elevada, você tem alguma doença que está crônica já, você precisa dar uma medicação para o corpo voltar no equilíbrio. Mas você pode, olhando para o que está causando esse desequilíbrio, você consegue sair dessa doença e consegue resolver aquilo que está causando, né? Então, precisa sempre ter uma inteligência nossa, né, que nós temos, de saber escolher. Se eu preciso realmente do medicamento, eu preciso tomar pelo menos até que o meu corpo se estabilize. Bom dia, Cíntia, bem-vinda. Então, sempre nós, quando estamos no estado de pré-diabetes ou já diabéticos também, nós assumimos um certo ar de arrogância, né? Nós somos arrogantes. Eu me incluo nessa porque eu sempre fui uma pessoa assim muito avessa às pessoas, uma pessoa muito, eu sei o que é melhor para mim. A gente assume esse jeito arrogante de ser, um jeito arrogante de pensar,
de agir, a gente tem muita resistência mesmo, né? E é isso que causa diabetes, porque a gente assume esse jeito resistente de ser perante a vida. Então, se você que me assiste, você sente o quanto que você desconfia de tudo, quanto você teme em acreditar em coisas novas, por exemplo, é a coisa mais difícil para um pré-diabético ou um diabético acreditar em novidades, porque a gente sempre precisa resistir àquilo que é novo, né? Porque a gente aprendeu lá na infância, em algum momento, que tudo que é novo é perigoso, né? Então, mesmo que nossa vida é ruim, mesmo que a gente está infeliz, que a gente está sofrendo, mesmo que a gente não goste da vida que a gente tem, a gente ainda prefere ficar dentro daquela situação de dor, porque a gente prefere ficar naquele lugar que a gente já conhece, né? Então, quando a gente chega depois dos 40, 50, 60 numa diabetes tipo 2, por exemplo, a gente viveu uma vida toda se escondendo de nós mesmos, né? A gente sempre faz questão de esconder o próprio sentimento, a própria sensação de medo. Tudo isso a gente precisa esconder, né? Então a gente acostuma tanto a ter uma vida difícil, cheia de medos, que a gente acredita que a nossa vida é isso, que a gente precisa ter medo para sobreviver, né? Então a gente acaba acreditando que ter medo é o único jeito de sobreviver, é o único jeito da gente se manter vivo. E quanto mais esse medo vai tomando conta, mais isso vai fazendo parte do nosso modo de ser, porque a gente que é pré-diabético ou diabética, a gente sempre tem medo do novo. A gente tem medo de sair daquele relacionamento ruim, tem medo de falar as coisas para as pessoas, a gente tem medo de dizer não, a gente tem medo de chegar na casa de alguém e não ser bem recebido. A gente tem medos assim pequenos e medos grandes, né? E por isso que uma pessoa, quando ela é diabética há muitos anos, ela para de empreender, ela pode ser um empresário de sucesso, ela vai só indo para trás, porque o medo vai se tornando uma rotina, né? Bom dia, Luísa, bom dia, Márcia. Márcia enviou uma solicitação para participar, você quer participar? Eu sei que você já é uma terapeuta também, quiser participar, eu abro aqui para você, tá? Bom dia, Luísa, bem-vinda, minha prima. Então, quando a gente está nessa sensação de medo, de incapacidade, é porque tem crenças que fizeram lá atrás, fizeram a gente acreditar que isso é verdade. E a gente acaba assumindo isso, a gente acaba entrando nesse ritmo de que tudo é perigoso, fazer coisas diferentes é perigoso. A gente olha para nossa família com receio, a gente começa a chegar numa idade, a gente começa a ver nossos irmãos como pessoas que a gente vê que não são verdadeiras, né? A gente começa a ver, assim, muito defeito nas outras pessoas, né? Mas é porque a gente está precisando esconder a nossa própria sensação de menos-valia, né? Eu depois, mais tarde, vou chegar mais nessas crenças que causam isso, porque a gente chega nessas sensações de acreditar que as pessoas não nos amam, né? Porque a diabetes, ela nunca começa de repente, principalmente a tipo 2, né? E a tipo 3, que agora também a medicina convencional chama de diabetes tipo 3, o Alzheimer, né? O Alzheimer, ele também não vem de repente, a diabetes tipo 2 também não vem de repente, e a diabetes tipo 1, ela também tem uma causa bem próxima, assim, que já esteve presente na vida dessa pessoa, mesmo que é uma criança recém-nascida, né? Então, ela tem coisas que fizeram estar dentro desse padrão repetitivo, né? Então, a diabetes, ela sempre tem rastros que a gente pode olhar para trás, desde quando ela começou a se formar, né? E quase sempre, desde que a gente esteve na barriga da nossa mãe, a gente já começou a produzir excesso de glicose ou excesso de insulina. Só que a gente não sabe. Isso não é diagnosticado como doença se você não percebe um sintoma, né? Por exemplo, se você pegar qualquer pessoa aleatória que não tem sintoma de diabetes, por exemplo, se fizesse exame de diabetes em toda criança, digamos assim, toda criança com 1 aninho é obrigada a fazer exame de glicemia. Nossa, ia ter tanta criança diabética que ia ser descoberta que não tem sintoma nenhum, porque todos, desde que a gente nasce, desde antes de nascer, dentro da barriga, a gente passa desafios, a gente passa medos, né? Então, cada medinho que a gente passa, cada situação que a gente passa, vai fazer nossa glicemia subir. E quando a gente fica nesse padrão sempre,
aqui parou os comentários. Não vou conseguir ver se vocês comentarem algo. Deixa eu ver. O Instagram faz essas coisas com a gente, né? Mas vai esperar um pouquinho para ver se normaliza, né? Quem sabe se alguém comenta algo novo, aí aparece, né? Ai, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem alguma colaboração. Eu sei que vocês são ou de família diabética ou são terapeutas que querem entender a diabetes. Quem está me escutando sempre é dessas áreas. E é muito difícil um terapeuta que não seja de família diabética também, né? Porque uma das coisas que a gente já está sabendo é que todo mundo faz parte de alguém da família, todo mundo tem algum parente que tem diabetes, né? Então, até agora não encontrei ninguém que não tenha alguém da família com diabetes. A minha tela está travada realmente, né? Vamos ver se ela anda, né? Então, desde quando a gente está se formando na barriga de nossa mãe, tem dias que o nosso corpo precisa produzir mais açúcar e tem dias que ele precisa produzir mais insulina. Esse é o normal. É que nem assim, a gente tem horas que a gente precisa respirar mais fundo pra gente, diante de um susto, a gente para de respirar, a gente segura a respiração. A diabetes é a mesma coisa, né? Depende da situação que a gente está vivendo, a gente precisa produzir mais açúcar ou menos açúcar, né? E quando isso se vira um ritmo, que vira porque a gente tem muito medo, ou muita raiva, ou muita situação que a gente não consegue digerir, aí todo o nosso sistema digestivo começa a entrar em bagunça, aí essa diabetes começa a ser produzida com mais força, com mais potencial, com mais grau de diabetes, né? Olha, minha tela não está andando mesmo, vou deixar quieto. Então é como respirar, tem dias que a gente precisa mais glicemia, outro dia menos glicemia, né? Então, se você é diagnosticada pré-diabetes pela primeira vez, fique atento o que aconteceu naqueles dias. Aconteceu alguma coisa muito recente que você precisou produzir mais glicose, né? Às vezes, 15 dias depois, você faz o exame de novo, já está normal, né? Então, só que você não pode ficar preso nisso também, porque se tua diabetes, que é o normal, é ficar perto de 70, 80, 90, né? Se tua diabetes de repente vai para 130, isso quer dizer que o teu padrão repetitivo, tuas crenças, que tem alguma coisa dentro de você que está fazendo você responder com glicose diante das situações, que faz você interpretar. Bom dia, Elizabeth. Bem-vinda, agora minha tela começou a funcionar. Obrigada. Então, quem está na diabetes e não consegue equilibrar esse excesso de insulina ou de glicose, precisa olhar para as crenças que tem algo que está por trás disso, porque diante de uma situação difícil, uma situação de medo, o corpo começou a produzir mais açúcar, né? Então, por quê? Porque poderia simplesmente ter respondido com mais pressão alta, com outra situação, né? Que também tem uma motivação, né? Mas por que exatamente com excesso de glicose, né? Então, a gente precisa olhar sempre para isso. Se a gente, de vez em quando, dá uns picos de glicemia, né? Porque se a gente não olhar para aquilo que está causando, chega uma hora que a gente vai ter tantos picos, porque a pessoa diabética, ela morre por causa dos picos de insulina e do pico de glicose. E se a gente deixa isso no piloto automático, o nosso corpo vai chegar numa altura que vai estar simplesmente vivendo nesses picos e eles vão estar no controle da nossa vida, né? Então, no momento que eu estou com muito medo, a minha glicose vai estar muito mais alta. No momento da calmaria, ela vai acalmar de novo, né? Então, mas tem, por exemplo, daí se acontecer um fato impactante, algo mais grave, e você é dominado pelo medo, você pode ter uma hiperglicemia que, por exemplo, num internamento hospitalar, você pode não sobreviver, que é uma grande causa de morte das pessoas que internam por outras situações. Elas têm a hiperglicemia e não sobrevivem por causa da glicose que fica alterada. Aí tem que entrar com tanta medicação que a outra situação anterior já não consegue mais ser tratada, né? Então tudo perde o efeito porque o corpo está sob muita tensão, sob muitas coisas. E isso está condicionado diretamente com as nossas crenças. Bom dia, Andréia, bem-vinda. Então, quem não consegue equilibrar a diabetes naturalmente, precisa olhar para quais as crenças que estão arraigadas ali dentro
o que está acreditando de verdade, né? Porque essas nossas crenças, de onde que elas vêm? São coisas que a gente aprendeu com nosso pai, com nossa mãe, com alguém que nos cuidou lá na infância, ou com pessoas que conviveram também, né? Por exemplo, às vezes na vida escolar, a gente aprendeu que a gente não tem valor, que a gente não é, a gente é de um jeito ou do outro, e a gente acaba acreditando nessas pessoas porque às vezes foi repetido muitas vezes, né? Então a gente nem percebe que nosso corpo adotou um jeito de produzir mais glicose para sobreviver diante daquelas situações, né? Então, por exemplo, se uma criança que sofreu muito bullying na escola, ou sentiu muito a dor de ficar longe da mãe e do pai quando começou a entrar na escola, ela precisou, é muito comum uma criança ser diabética no começo da fase escolar, né? Porque ela precisa muito mais glicose para sobreviver dentro daquela situação, porque ela tem medo. Aquilo lá representa, um campo novo, é um lugar novo, um lugar de perigo, né? Então, se a gente fica nessa crença que todo lugar novo é um lugar de perigo, cada vez que vai fazer uma coisa nova, a glicose vai subir. E cada vez que vai enfrentar alguma situação diferente, porque a gente não tem controle das situações que acontecem com a nossa vida. De repente acontece um acidente, de repente alguém fica enfermo, de repente alguém perde o emprego. Há coisas que acontecem de repente, ninguém tem controle, né? E se nosso corpo costumou sempre responder com elevação de glicose porque tem muito medo de fazer algo diferente, se a gente entra nesse ritmo automático baseado nas crenças que tem, o corpo vai acostumar sempre que tem algo novo a produzir mais açúcar, vai guardar mais açúcar. Então, essas pessoas que têm essas crenças muito fortes, enraigadas, e não conseguem sair desse padrão repetitivo lá da infância, quando tudo é perigoso, quando tudo foi difícil, chega na vida adulta, chegam com 50 anos, com 60 anos, e tem a crença que tudo é difícil, que tudo as pessoas são difíceis, a vida é difícil. E é isso quando a gente está num estado de pré-diabetes ou diabetes inicial, que nem eu, a gente só olhar para nossos comportamentos, tudo é difícil, eu não consigo, eu tenho que fazer muito esforço, tudo é superação, né? Então, isso faz parte do nosso ritmo, de nossas crenças desde lá da infância. Então, se a gente olhar e não sair desse piloto automático, se a gente acredita tanto no nosso medo, que a gente não questiona mais que esse medo não é verdadeiro, né? Por exemplo, se a gente tem um medo, vocês que estão aqui assistindo, se quiserem colocar um medo que vocês têm, né? Qual é o medo que vocês acreditam que é verdade e que vocês já nem questionam mais, né? Eu tenho muitos medos que eu ainda não questiono muito, que eu tomo como verdade, né? Por exemplo, eu tenho medo de fazer live, eu tenho medo de falar errado, eu tenho medo de não saber fazer as coisas, eu tenho medo de desistir da minha nova profissão agora, depois de aposentada, né? Então tem muitos medos ali, mas como que eu vou superar esses medos? Como que eu vou fazer com que eu não desista do meu sonho, do meu projeto de vida? Eu preciso olhar se esse medo é verdade, se ele é mentira, né? Se ele é um medo que eu criei, né? Então, para mim, agora está claro, eu tenho consciência de que esses medos são baseados nos meus medos lá da infância. Lá, quando meus pais estavam muito ocupados com a vida deles, com a vida de muitos filhos, com todas as situações difíceis, eu aprendi que tudo é difícil, que tudo precisa fazer muito esforço. Eu aprendi que meu pai e minha mãe não têm tempo para cuidar de mim, que ninguém tem tempo para mim. Então eu aprendi que ninguém gosta de mim, né? Que ninguém quer comprar meu produto, que ninguém quer assistir minhas lives. São todas coisas que eu aprendi. Mas agora eu preciso olhar como adulta para isso e dizer que não, isso não é verdade. As pessoas sim querem se curar do diabetes com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu estou aprendendo e com aquilo que eu já sei, né? Então são crenças que eu guardo ainda raízes, né? Mas como que eu vou superar elas? Eu preciso olhar para onde que elas vêm. Eu preciso aceitar que eu realmente acredito em coisas infundadas, né? Porque a crença, ela nos domina quando a gente não questiona mais as crenças. A gente simplesmente acredita que é e pronto. Por isso que a gente se torna uma pessoa muito rígida. Nós diabéticos,
nós filhos de famílias diabéticas, nós somos pessoas muito mais rígidas, muito mais duronas, né? Se a gente pertence a uma igreja, se a minha igreja é daquela igreja Assembleia de Deus, só os irmãos de igrejas crentes que são pessoas que eu me relaciono bem. As outras pessoas eu já olho com uma resistência, né? Eu aprendi lá na infância que só a igreja católica era certa, né? Então eu fiquei muitos anos assim com essa resistência de acreditar que as outras igrejas também estão buscando Deus, né? Elas estão buscando lugar no mundo e todas podem estar certas, porque todas têm erros, todas são feitas de seres humanos, né? Então a questão não é a igreja certa, a igreja errada. A questão é que Deus eu estou buscando, se esse Deus está na minha vida real ou não, né? Então se a gente está apegado à crença, a gente acredita que só a minha crença, a minha igreja que é a certa. A igreja do outro não tem valor. A gente começa a pegar querer colocar tudo na mesma caixinha. E a igreja é só um exemplo, mas a gente quer colocar a pessoa que é de outro partido político, a gente rejeita ela. A pessoa da nossa família que pensa diferente, a gente vê ela como inimiga. Se ela não concorda com aquilo que eu penso, se eu não consigo colocar ela na mesma caixinha que eu estou, e se ela não quer entrar, se encaixar no mesmo padrão que eu vivo, se ela não quer uma terapia que eu estou fazendo, e eu quero assim dizer, nossa, todo mundo tem que se tratar, todo mundo tem que procurar cura, eu estou querendo colocar todo mundo na mesma caixinha que eu estou. E isso não é ser uma pessoa livre, é uma pessoa que está condicionada às próprias crenças, né? Então, são crenças que foram se formando lá durante a formação do nosso neocórtex, lá na gestação ou nos primeiros anos de vida. Até os 7 anos de vida, a gente formou todas as nossas crenças que fazem a gente ter diabetes hoje, né? Então, se eu tenho diabetes, se eu continuo produzindo uma doença crônica no meu corpo, é porque eu estou presa em alguma crença lá atrás, né? E hoje vivemos como adultos acreditando que a vida é só isso. Bom dia, Adriana, bem-vinda, Fernanda, bom dia, parentalidade, não sei o seu nome ainda, por favor, se quiser escrever aqui. Então, se a gente tem algum sintoma, alguma doença, algum medo fora do normal, é porque a gente está lá preso na nossa infância, acreditando naquelas coisas que a gente aprendeu lá na primeira infância, lá nos primeiros aninhos de vida, quando a gente precisou ser muito forte para sobreviver. Porque realmente todos nós tivemos situações difíceis. Até aquela criança mais paparicada, mais desejada, para ela nasce muito mais fácil ela ter diabetes do que a criança que não é tão protegida, porque ela nasce com, assim, ela precisa fazer um esforço muito grande para agradar a expectativa dos pais, de fazer tudo aquilo que os outros esperam dela, né? Então nós, que fomos criados mais soltos, a gente tem a crença de que ninguém nos ama. E a criança que é muito esperada, muito desejada, muito paparicada, ela tem a crença que ela só vai ser amada se ela for perfeita. Então isso é muito mais difícil, muito mais pesado. Deixa eu ver o comentário da minha colega Márcia, que também é da Germânica, né? Percebo que venho tendo medo do futuro. Medo de envelhecer com dignidade, com saúde. Como sou solteira, penso que dependo somente de mim. Pense que então, esse é o meu maior medo, né? Quem não tem medo do futuro, né? É porque a gente aprendeu que a pessoa a pessoa precisa de alguém para cuidar dela, né? Isso vem da onde? Quem precisa de alguém para cuidar da gente? Um bebê, uma criança até os 7, 8 anos não sobrevive se não tiver ninguém cuidando dela, né? Então, quando a gente tem muito medo do futuro, medo por ser solteira ou por ser casada com alguém, porque é muito padrão de mulheres casadas saberem que o marido vai morrer mais cedo, né? Ou que o marido tá tão na vida dele que ele nem se importa muito. A gente diabética, a gente acredita que o marido não vai cuidar da gente. Bom dia, Mili, bem-vinda. Então nós temos esse mesmo medo, Márcia, que você tem. Nós diabéticos, todos nós temos esse medo do futuro, porque a gente está preso lá no passado. A gente está preso lá na nossa primeira infância, que a gente achou que ninguém ia tirar a gente do berço, que ninguém ia trazer uma madeira pra gente. A mãe ficou 5 minutos longe e a gente começou a abrir um bocão e berrar.
e a mãe não veio correndo pegar a gente já colocou a crença assim, ninguém vai cuidar de mim, eu vou ficar sozinha pro resto da vida, vou morrer sozinha aqui, né? E isso a gente adota de volta na menopausa, na vida adulta, isso volta com mais força por causa de todas as crenças sociais também que tem. Porque, e a realidade também, né? A realidade da sociedade brasileira, principalmente, o idoso ele não é bem valorizado, não é bem visto, né? Mas como eu vou conseguir sobreviver, então? Como que eu não vou gerar uma diabetes diante disso? Eu preciso olhar para aqueles meus medos infantis. Eu preciso, cada dia, fazer uma coisa diferente, por exemplo. E olha que superei muitos desafios, né? Com certeza, Márcia, se você está aqui, se tornou terapeuta, você é porque você está fazendo coisas novas, né? E é assim, né? Só que a gente não pode parar nisso. A gente, tipo assim, não precisa matar um leão por dia, mas a gente precisa fazer por amor por dia. Uma situação nova, fazer algo novo, olhar lá para frente e para que continuar vivendo, né? Então, esse medo toma conta da gente se a gente não tem um motivo para continuar vivendo. Quando a gente não tem um motivo para continuar viva, né? Bom dia, Vanessa. Então, a gente precisa olhar mais para frente do que para trás. Porque esse medo do envelhecer, o medo do amanhã, faz a nossa glicemia aumentar, porque a gente tem a crença de que se a gente não for mais forte do que a gente sempre foi até agora, a gente não vai conseguir resistir. A gente acredita, é uma crença infantil, de que se eu ficar resistindo, se eu ficar mais forte, não vou envelhecer. Não tem, a idade cronológica é assim. Só que daí o que entra ali também, né? Se a gente vive no mundo real, como se a gente é só carne e osso e só para vida material aqui, esse medo realmente ganha muito mais força, né? Então, quando a gente acredita que a gente está na Terra, que só como passagem, olhe para um bebê que está na barriga da mãe e ele quer nascer, ele não quer. Ele quer ficar lá dentro, porque ele acredita que a vida toda é ali. E nós aqui na Terra, a gente faz a mesma coisa. A gente não quer morrer, a gente não quer envelhecer, porque a gente acredita que a vida toda está aqui. E a gente já sabe que não é só isso. A gente já sabe, se a gente não tem fé, a gente precisa mudar a nossa fé. Porque senão é sinal que a gente está lá na barriga da mãe e ainda não quer nascer. Então, por isso que a gente acredita que realmente nossa vida é só isso. Só essa terrinha aqui, só esses desafios que a gente enfrenta a cada dia, né? Então, a gente precisa acreditar. Eu acredito em Deus, né? Eu chamo Deus. Mas precisa acreditar que tem um universo que está te guiando, né? Porque senão seria impossível você respirar, você se manter viva, você ter até a Terra funcionar desse jeito, tudo tão perfeito. É porque tem alguém guiando, né? Não existiria seres humanos tantos bilhões de anos se não tivesse alguém no comando, né? Então, sem cabimento a gente não acreditar que tem um guia, que tem alguém maior do que nós somos os deuses, que temos que ter toda a força, que precisamos produzir muita diabetes para conseguir superar, né? Então, é essa arrogância que eu falei lá no começo, né? A gente vira diabético porque a gente é muito arrogante, a gente acredita que a gente só consegue fazer coisas que só nós conseguimos, que ninguém mais consegue, né? Então, tem 3 crenças que são muito fortes. Deixa eu só ler o comentário da mãe. Eu vejo que enfrenta situações, mas tenho medo de arriscar, perder o que considero seguro. Pois é, né? O que é seguro? Ficar dentro da barriga da mãe, né? É mais seguro do que nascer. E é uma crença. Se a gente olhar pela lógica inteligente, não tem cabimento, a gente tem medo de fazer coisa que não é segura. Porque é perigoso nascer, é perigoso respirar, porque tudo é perigoso, né? Então, são crenças que a gente supera fazendo. A gente fazendo a coisa que não é segura para nós, a gente vai provar para nós mesmos, para nossa criança, que a gente não está, que aquilo era uma crença, que aquilo não era verdade. Bom dia, Van. Então, vou listar aqui 3 crenças que estão enraigadas no nosso psicológico, que o nosso subconsciente guarda a ferro e fogo e não larga quando a gente está na dor, quando a gente está no medo, né? Então, a gente tem uma crença, são 3 crenças
validadas para qualquer área da psicologia, né? Obrigada, Márcia. Bem-vinda também, obrigada de estar aqui, né? Então, essas 3 crenças, elas estão muito enraigadas no nosso subconsciente, porque a gente só sabe um pedacinho a gente só sabe quase nada da nossa vida, né? E a gente se apega a essa falsa segurança, esse pouquinho que a gente sabe, a gente pensa que é todo, né? Então, a gente precisa olhar para o nosso psicológico, para a nossa psique, para o nosso subconsciente, o que está guardado ali que a gente não larga, né? Por exemplo, a gente são 3 crenças fundamentais, né? A primeira crença, a crença do desamparo. É isso que a Márcia trouxe antes, né? É a sensação de não ter ninguém, de não conseguir, de não ter nada que esteja amparando, né? Então, essa crença de não ter nada que nos ampare, quer dizer o quê? A gente se sente incapaz, a gente tem a sensação de não se encaixar no mundo, a gente tem a sensação de ser sempre incompetente, e a gente tem muitos sentimentos negativos, porque a gente não se sente amparado, e a gente quer pegar o controle de tudo. Então, a pessoa que tem a crença do desamparo, de que ela não foi bem cuidada lá no berço. Bom dia, Sandra, bom dia, Malu, bom dia, Rosiane. Então, se a gente tem essa crença que nos faz ficar na dor, nesse desamparo, a gente se sente incompetente para tudo, a gente quer ter muito controle das coisas, né? Então a gente só faz aquilo que a gente acredita que seja seguro. E isso não existe. A vida não tem um lugar seguro. O único lugar seguro foi dentro da barriga da mãe. E que nossa vida hoje é cheia de novidades toda hora, né? Então essa crença do desamparo, a gente precisa curar essa crença. E isso não é de um momento para outro. Crença é algo que está muito forte dentro da gente. Quanto mais idade a gente tem, mais tempo a gente esteve segurando essa crença, né? Então, essa crença do desamparo vem do momento do parto, por exemplo. Eu estava bem amparada lá dentro da barriga da mãe. Eu estava única ali, minha mãe me cuidando. De repente, eu nasci e eu descobri que eu tinha mais 7 irmãos, eu tinha uma avó doente e minha mãe estava na roça o dia inteiro, né? É claro que eu vou pegar a crença que eu estou desamparada, né? Então, isso eu tenho que sair dessa crença. Eu não estou mais lá no berço, eu não sou recém-nascida. Agora eu já consigo caminhar, agora eu já consigo, mas eu preciso de muita terapia, de muita ajuda para sair desses padrões repetitivos, né? Tudo certo, Márcia. Eu já tô quase encerrando também, tem só mais um pouco, né? Obrigada. Uma boa semana para você também, né? Então, outra crença que a gente tem muito junto com isso, ela vem logo depois, quando a gente não se sente amparada pela nossa mãe lá na infância, a gente também passa a acreditar que a gente não é amada. A gente tem a crença do desamor. A gente não acredita no amor do marido, a gente não acredita no amor dos nossos irmãos. A gente não acredita que a gente é amada por alguém. E o que a gente faz? Nem a gente se ama, nem a gente cuida da gente, né? Por quê? Porque a gente não é amada, então eu não sou interessante. Já que ninguém me ama, é porque eu sou invisível. Ninguém vai ver se eu tô feia, se eu tô bonita, se eu tomei um banho, se eu botei uma roupa inteira, se eu estou esfarrapada, né? Se eu estou fora de forma, ninguém vai ver, né? Porque eu sou invisível, ninguém tá se importando comigo, né? Então, essa é uma crença de desamor quando a gente não se cuida, quando a gente se veste com desleixo, quando a gente não cuida da nossa alimentação, quando a gente não faz a atividade física, é porque a gente tem muito essa crença de desamor. E a gente também não dá certo em nenhum casamento, né? Eu sei muito bem o que é isso, né? Porque esse desamor, a gente só vê defeito no marido, só vê defeito nos filhos, a gente só vê defeito porque a gente acredita que ninguém nos ama de verdade, né? E isso também é uma crença, não é verdade que ninguém nos ama, senão a gente não teria nascido, né? A terceira crença, que também é uma consequência dessas duas, é a crença do desvalor. Eu não tenho valor. Eu acho que eu não tenho valor, não faz diferença eu existir ou não existir. Aí eu me contento com qualquer emprego, eu pego qualquer coisa, me contento com qualquer marido, me contento com qualquer situação, né? Qualquer casinha meia boca tá bom, eu posso viver no meio da sujeira, eu não tenho valor mesmo, né? Então eu tenho atitudes que me desvalidam. E o que são essas atitudes que me fazem tornar uma pessoa sem valor?
eu não me torno uma pessoa confiável, eu falo coisas que eu não cumpro, eu minto, eu manipulo, não tenho coragem de ser verdadeira nem consigo mesma. Então a gente acaba mentindo para si mesma sempre. E eu tô sempre nessa da impecabilidade. Essa semana ainda estive lendo um livro que eu terminei, mas esse livro fala muito, quem quer entender um pouco sobre os 4 compromissos. A gente aprende que a gente não tem valor, então a gente aprende a se manipular. A gente conta para si mesma que a gente não tem valor e a gente se torna uma pessoa interesseira. A gente olha muito para aquilo que dá status, aquilo que dá aparência, aquilo que não é verdadeiro. Então, porque a gente não tem valor, a gente se apega muito às coisas, a gente fica muito materialista, a gente acredita que precisa ter sempre o melhor salário, né? Então, porque a gente não se sente amparado primeiro, daí a gente sente que a gente não é amado, e a terceira crença é que a gente não tem valor. Essas crenças vêm muito juntas, né? Então, se eu preciso olhar primeiro para a crença inicial, a do desamparo, que é do momento do nascimento, provavelmente, né? Ou às vezes foi mais tarde, às vezes a minha vida foi natural até os 4, 5 anos, e de repente a minha mãe teve outro irmão, né? Aí o que acontece? Eu me senti desamparada, porque minha mãe tá só cuidando do bebê novo, né? Então cada um tem situações que geraram esse desamparo. Todo mundo tem essa crença do desamparo. Ninguém não existe isso, né? Só que essa crença, ela tem pessoas que vivem hoje com 60 anos, como se estivessem recém-nascendo, né? E tem pessoas que já conseguiram se amparar a si mesmo. Por isso que a gente precisa aprender a se amar tanto que a gente não precisa de um marido, que nem a nossa colega antes falou, né? Que ela, começando solteira, ela tem medo do futuro, né? Então, se a gente tem a crença do desamparo, a gente procura um marido, aceita qualquer marido, aceita qualquer companheiro, porque a gente precisa de alguém que tem que nos amparar, alguém que tira a gente lá do berço e dê comidinha na boca, né? Então, essa crença, se a gente está curada ou se curando dessa crença mais, a gente consegue se envolver com pessoas mais que nos amparem de verdade, pessoas que nos amem de verdade, que nos deem valor, porque as outras crenças, elas são consequência, né? Porque se eu sou uma pessoa que não me dou valor, eu faço de tudo para a família não me dar valor. Aí o que eu faço? Porque eu acho que a família não me dá valor. Eu faço de tudo para ser vista pela família. Como que é um diabético que tem diabetes 30, 40 anos, como que ele é? Ele é totalmente dependente, ele é reclamão, toda a família fica paparicando, mas ele se sente sozinho, ele se sente abandonado, né? Então tudo isso é porque a pessoa entrou nesse padrão repetitivo e ainda não se sente vista pela família. Às vezes a pessoa tem 10 filhos cuidando dela, mas ela não se sente amada, porque a dor está lá com ela, né? Ninguém de fora vai conseguir amar tanto uma pessoa que ela cure a própria dor, né? Então precisa olhar para essa sensação de desamparo, dessa sensação de desamor e de desvalor para você sair do estado diabético e para você não continuar desenvolvendo uma hiperglicemia para o resto da vida, né? Então, porque a pessoa se torna dependente da família, porque ela também se torna uma pessoa negativa, né? Ela reclama atenção, ela fica doente, ela atrai outras comorbidades. Por quê? Por que uma pessoa diabética fica cega também? É porque ela já tinha uma crença lá que ela não estava vendo nada de bonito lá para frente. Ela já estava desamparada antes, né? Então a pessoa fica cega, aí alguém vai amparar, porque se ela não está enxergando, alguém vai dar a mão para ela poder caminhar, né? Então essas comorbidades da diabetes, cada uma tem um significado bem específico dentro dessas nossas crenças, né? Então, assim como eu falei antes, a pessoa precisa acreditar que ela não está sozinha no mundo, né? Ela precisa, né? Tem que. Não tem assim escolha, dizer assim, a escolha que tem é partir para a medicação. Se ela realmente acredita que não existe Deus, que não existe beleza na vida, se não existe nada de diferente, nada de novo acontecendo, fica reclamando por causa do passado, né? A gente entra nesse padrão repetitivo e a gente atrai pessoas que são iguais a gente, né? Então, se a gente fala assim, meus amigos são todos uns reclamões,
Pode olhar para você que você também é uma reclamona, né? Por isso que você tem essas amizades, né? Então, as sensações são tão negativas dentro da gente que a gente só consegue se conectar com essas sensações negativas que a gente aprendeu a vida toda, né? Então, não é fácil mudar esse padrão. Se eu sou negativa a vida inteira, de repente, agora não, agora eu vou pensar positivo. Agora, pensar positivo sozinho não funciona. Eu tenho que ter atitudes positivas, eu tenho que ter comportamentos positivos, né? Então, se eu começar a pensar positivo, eu tenho que me alimentar positivo, eu tenho que fazer atividade física positiva e eu tenho que pensar, sentir positivo, né? Porque só o pensamento sozinho, ele na hora do atrito, na hora do choque, ele vai cair pro buraco, né? Porque o pensamento, a gente não tem controle, ele vem, quem controla o pensamento é a nossa emoção, aquilo que a gente sente, né? Aquilo é muito mais forte. Não adianta você dizer, nossa, eu penso positivo, meu marido é o melhor marido do mundo, o melhor marido que eu quis. De repente ele faz alguma coisinha lá, a sensação que eu tenho, ó, nada disso, né? Então, se a minha emoção é mais forte, eu paro de pensar positivo, né? Eu não consigo mais, por isso que sozinha não funciona. Eu preciso ter todo esse conjunto. Eu preciso olhar para o meu sentimento, qual é a sensação de verdade. Só pensar fica muito por fora, né? Então, hoje, como adultos, a gente precisa questionar nossas crenças, nossa crença de desamparo, de desamor e de desvalor. A gente precisa questionar isso, né? Porque a gente traz essas crenças lá da nossa infância, quando nosso pai e nossa mãe estavam muito ocupados com a vida deles e com dar o sustento. E se a gente ficar presa naquele tempo, a gente vai ser infeliz e a gente vai ter diabetes ou a gente vai ter alguma outra doença crônica, né? Porque a gente ainda está querendo que nossa mãe tire a gente do berço e fique com a gente no colo o dia inteiro, que nos dê esse amparo que a gente não teve, né? Então, hoje, como adultos, o sintoma de diabetes, ele vem para nos acordar disso, né? Então, eu tenho certeza, não só digo, eu tenho certeza que o sintoma de diabetes que vem em mim, cada vez que eu me percebo um pouco mais diabética de novo, é porque ele vem para me alertar, ele vem para me acordar que eu estou de novo um pouco lá na sensação de desamparo, que eu estou ainda, com minhas crenças estão ainda bastante vindo à tona, né? Então, eu volta e meia faço exames, eu cuido da minha vida no todo, mas eu preciso sempre ficar atenta, porque o padrão repetitivo que eu vivi mais de 55 anos, naquela negatividade, naquele medo do novo, esse padrão ainda está em mim. Então, eu preciso continuar sempre. Quando eu tenho sintoma de diabetes, eu não quero dizer quando eu estou com diabetes acima de 100. Eu estou dizendo o sintoma de diabetes para mim é quando eu tenho medo ou quando eu tenho raiva. Esse é o sintoma de diabetes, né? Esse porque até que o sangue se eleva, pode levar meio ano, pode levar um ano. Mas se eu estou deixando de fazer algo por medo, por exemplo, essa live hoje, ontem à noite eu me deu uma crise de pânico, que minha vontade era fazer a live hoje à noite, mudar de horário. Aí eu percebi que isso era a minha diabetes que estava me controlando. Não querer fazer algo que eu me comprometi comigo mesma, né? Então isso entra na crença do desvalor. Eu não sou fiel à minha palavra, aquilo que eu me comprometi comigo mesma, né? Então a gente cai sempre no padrão repetitivo de não querer fazer as coisas. Esse é o padrão de diabetes, né? Não fazer as coisas que a gente sabe que precisam ser feitas para a gente alcançar o nosso sonho, nosso objetivo de vida, né? Eu preciso ter um objetivo de vida, isso primeiro, né? Eu preciso encontrar, né? Porque senão não tem por que eu querer fazer algo, né? E esse objetivo de vida também é uma conquista, né? Que a gente vai vislumbrando aos poucos, né? Então, a diabetes elevada, quando ela se eleva, quando você sente que você aumentou o teu medo ou tua raiva, alguma coisa, a luz alerta está piscando. Então, é sinal que você não está tomando uma atitude certa, né? Então, isso não vai... esse medo, ele já é um sintoma de que se você seguir aquilo que o medo está te dizendo, você vai perder o jogo, você está voltando para trás, né? Então, toda vez que você tem uma sensação de medo, de raiva, algo que você não está conseguindo aceitar na tua vida, esse é o sintoma verdadeiro da diabetes, né? Então, o que isso faz acontecer? A ansiedade faz a gente perder o jogo, porque toda pessoa que vive com medo, com raiva, ela
fica ansiosa. Aí ela toma remédio para ansiedade, daí logo vai começar outros sintomas, né? Aí ela vai precisar tomar remédio porque é outro sintoma, né? Então isso vira aquela bola de neve, né? Então cada vez que você tem um medo enquanto ele tá pequeno, é mais fácil ele ser enfrentado do que quando ele ficar grande. Sempre tudo que quando é mais pequenininho a gente é maior, né? Então a gente consegue, percebe um medo, já enfrenta, já olha para isso e vai levando na leveza, que daí você consegue encontrar um sentido para a vida, uma beleza na vida, né? Obrigada a vocês que estiveram aqui até agora, obrigada também quem vai assistir depois. E até a próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Vou manter a minha palavra.